No Resolvendo Questões dessa semana, nós vamos falar sobre uma legislação que é extremamente cobrada em concursos de arquitetura e em concursos geral, né? Que é a Lei 8666, a lei que disciplina os contratos e licitações da administração pública. Essa não é uma legislação que é estritamente vinculada à área de arquitetura, porém, ela cai toda vez que se fala de direito administrativo. É muito cobrada e justamente é uma das legislações que vocês mais pediram para eu fazer aqui no canal. Então vamos a ela! Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Felipe, eu sou arquiteto e concurseiro e você está no Flashcards Arquitetura. E hoje nós vamos falar sobre a Lei 8666, essa lei tão temida pelos concurseiros por aí, não só concurseiros de arquitetura, mas concurseiros de qualquer área, né? É uma legislação bem complexa de se entender e eu sei que já existe uma atualização dessa legislação, né? A nova lei de licitações agora deve ser cobrado nos próximos concursos. Porém, a Lei 8666 ainda continua sendo cobrada e deve continuar pelos próximos anos, né? Então vamos resolver questões sobre ela, tá ok? Questão número 1. Considerando a legislação que define as modalidades de licitação, assinale a alternativa correta. Então aqui ele quer saber quais são as modalidades de licitação. Aqui ele trouxe duas, né? A tomada de preços e o convite. Então nós precisaríamos saber qual é a definição correta. Olha, eu outro dia estava resolvendo questões sobre 8666 e eu me deparei com um comentário que realmente me fez toda a diferença, todo sentido para mim. Que foi uma forma de que uma pessoa, um candidato, né, ele descobriu de conseguir decorar definitivamente qual que é a tomada de preço, qual que é a concorrência, qual é o concurso e por aí vai. Eu vou passar para vocês porque eu achei fantástico realmente. Então a pessoa falou o seguinte: tomada de preço. Como que você vai lembrar de qual é a definição correta de tomada de preço? Você vai pegar o T da tomada de preço e vai associar a terceiro dia. É o T de tomada de preço de terceiro dia. E você já vai matar a definição de tomada de preço. Concorrência. Como que você vai fazer para se lembrar da concorrência na hora da prova? Concorrência nós temos duas palavrinhas, ó. Habilitação preliminar e quaisquer interessados. Eu diria até mais do quaisquer interessados. Lembre-se sempre disso. Por que quaisquer interessados? Pensa comigo, concurso público ele é caracterizado por ser concorrido, né? Ele tem bastante concorrência. E o que acontece? Quem são as pessoas que podem participar, que formam essa concorrência? São quaisquer interessados, desde que preencham alguns requisitos, algumas habilitações preliminares, como ser maior de idade, estar em dia com a situação política e por aí vai, né? E nós temos ainda o convite. Como que você vai fazer para se lembrar do convite? Convite, a pessoa colocou assim: com 24 horas de antecedência. Com 24 horas de antecedência e você não vai mais esquecer isso na hora da prova, eu tenho certeza. Mas então vamos resolver a nossa questão, né? Com base em toda essa baboseira que eu falei, a alternativa correta é a letra C, ó. Tomada de preço é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação. Então a nossa resposta é a letra C. Próxima questão. Nos termos da Lei 8666, as cláusulas econômicos-financeiras e monetárias dos contratos administrativos, letra A, não podem ser alteradas? Sim, elas podem ser alteradas sim. B, podem ser alteradas sem a prévia concordância do contratado? Não. Esse é um dos poucos ou o único caso na licitação que não pode haver a alteração unilateral, né? Precisa das duas partes concordando. Letra C, podem ser alteradas unilateralmente? Não. E não precisam se submeter ao equilíbrio contratual. Errado, duplamente errado, né? D, podem ser alteradas a qualquer tempo pelo contratado. Não a qualquer tempo, não. Precisa das duas partes concordando. Então, o nosso gabarito é a letra E, ó. Não poderão ser alteradas sem prévia concordância do contratado. Próxima questão. De acordo com o disposto na Lei de Licitações e Contratos, nos casos em que couber, e aqui ele quer a literalidade da lei, olha, ele fala: concorrência, a administração poderá utilizar tomada de preços em qualquer caso convite. Não. A gente tem que lembrar o seguinte:
A concorrência, ela sempre cabe para qualquer um dos casos, porque é ela que exige o maior valor. Então, a concorrência é o que vai ficar por último, e o convite é o mais restrito. Então, o nosso gabarito só poderá ser a letra C, ó. Nos casos em que couber convite, a administração poderá utilizar a tomada de preços e, em qualquer caso, a concorrência. Lembre-se sempre, a concorrência é sempre o caso mais abrangente, ela cabe em qualquer caso, tá ok? Próxima questão. O limite indicado pela Lei 8666 para dispensa de licitação para os casos de obras e serviços de engenharia, respeitando o limite descrito na modalidade de convite, conforme as regras estabelecidas na referida lei, é até... E a nossa resposta é a letra B, 10%. Esse é o limite estabelecido pela 8666. Próxima questão. A modalidade licitatória que não se aplica em obras e que não há limite de valor e o tipo de licitação é sempre o menor preço, denomina-se, o nosso gabarito é a letra C, né? Pregão. O pregão é a modalidade de licitação que não tem um limite de valor e o tipo de licitação é sempre do menor preço. Então, quando a administração vai fazer o pregão, seja ele o presencial quanto o eletrônico, o tipo de licitação sempre tem que ser o menor preço, ao contrário das outras modalidades de licitação, e que nem sempre o menor preço será o critério para a administração pública contratar, tá? Existem outros critérios objetivos, tá ok? Como a qualidade, a disponibilidade do serviço, né? Tem as habilitações preliminares da empresa que está sendo contratada, uma série de outras coisas. Aqui no pregão não, aqui no pregão o tipo de licitação é sempre o menor preço. Próxima. Uma das modalidades de licitação obrigatória, entre outras situações, para obra, serviço e compra de maior valor, tem duas importantes características. A possibilidade da participação de qualquer interessado que, na fase inicial de habilitação, comprove preencher todos os requisitos do edital e necessidade de que o edital seja de conhecimento de todos. A modalidade e as duas características são respectivamente. Então, primeiro vamos analisar qual é a modalidade de licitação. Ó, a possibilidade da participação de qualquer interessado. Qualquer interessado só pode ser a concorrência. Então, aqui nós já descartamos a letra A, que fala de tomada de preços, descartamos a letra C, que fala do convite, descartamos a letra E, que fala de tomada de preços também. Ficamos entre B e D, né, concorrência. Agora vamos ver então as características. Possibilidade da participação de qualquer interessado que na fase inicial de habilitação comprove preencher todos os requisitos do edital. E aí, qual que é a resposta? Letra B, vinculação ao edital, ou letra D, universalidade? Se você, assim como eu, respondeu vinculação ao edital, você errou. O princípio é a letra D, o princípio da universalidade, que foi o gabarito dado pela banca. A banca adotou como gabarito a letra D, o princípio da universalidade, que eu, particularmente, não conhecia. Eu sempre ouvi falar do princípio da vinculação ao edital, mas nunca tinha ouvido falar no princípio da universalidade. Por isso eu trouxe essa questão para a gente aprender juntos. E daí o último, né? Última característica que é comprove preencher todos os requisitos do edital e necessidade de que o edital seja de conhecimento de todos. Conhecimento de todos, então, é o princípio da publicidade, né? Letra D é o gabarito. Próxima questão. E agora, essa próxima questão vai falar justamente dos princípios novamente, ó. O artigo 45 da Lei 8666 estipula que o julgamento das propostas será objetivo, devendo a comissão de licitação ou responsável pelo convite realizá-lo em conformidade com os tipos de licitação, os critérios previamente estabelecidos no ato convocatório e de acordo com os fatores exclusivamente nele referidos, de maneira a possibilitar sua aferição pelos licitantes e pelos órgãos de controle. O princípio subentendido nesse dispositivo é o princípio do julgamento objetivo. Olha, não é princípio da legalidade, da publicidade, da igualdade e nem da adjudicação compulsória, tá? O princípio aqui é o princípio do julgamento objetivo. Por quê? Porque a administração pública, ela deve se basear em coisas objetivas para fazer o seu julgamento. Ela deve se basear no edital, que é uma coisa material. Todas as normas, é a lei, né? O edital é a lei do concurso público, como a gente costuma dizer. E para licitar é a mesma coisa. Para a administração pública poder adquirir algum bem, ela precisa fazer o edital e lá estão todas as regras desse edital, que é um grande concurso, né, na verdade. Então, por isso, o princípio do julgamento objetivo. Próxima questão.
Para os fins aos quais se destina a Lei 8666, considera-se execução indireta aquela em que o órgão ou entidade contrata sob determinados regimes que especifica. Quando se ajusta a mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de materiais, o regime de contratação denomina-se a empreitada global, por preço unitário, empreitada integral, tarefa ou concessão. A resposta é a letra D, né? Tarefa, porque aqui olha o que ele fala, ó. Ajusta a mão de obra para pequenos trabalhos, ó, por preço certo, com ou sem fornecimento de materiais, tá ok? Então, pequeno trabalho você sempre vai associar a tarefa. Próxima. O município vai completar 100 anos de existência e o prefeito pretende contratar um grupo teatral renomado, reconhecido pela crítica especializada e que se notabilizou em função da peça que retrata historicamente o município em questão. Em termos da licitação, qual é o procedimento a ser adotado nesse caso? E aqui nós temos os famosos casos de licitação dispensada, dispensável ou inexigível. Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre eles, inclusive foi um dos primeiros vídeos do canal. Se você ainda não assistiu, só clicar no card aqui em cima e corre lá assistir, tá? Mas basicamente eu quero que você se lembre, na hora da prova, quando nada mais der certo e você não se lembrar, eu preciso que você saiba que a licitação dispensada é aquela que precisa aparecer, na grande maioria das vezes tem que aparecer a palavra alienação. Mas nesse caso nós estamos falando de uma licitação que ela é inexigível, né? Porque aqui, ó, ele vai completar 100 anos, né, o município, e o prefeito pretende contratar um grupo teatral renomado. Então aqui não poderia fazer a licitação, porque o prefeito ele já sabe, é uma pessoa que é especialista naquele assunto, né? Então é um caso de inviabilidade prática de competição. O gabarito é a letra E, ó. Em função da inviabilidade prática de competição, é inexigível a licitação. Próxima. Qual é o nome dado à licitação em que não comparecerem interessados? Fracassada, improcedente, deserta, rescindida e infundada. Bom, aqui, se você já leu essa lei algumas vezes, você vai ficar em dúvida ou entre a letra A ou a letra C, né? É uma licitação fracassada ou uma licitação deserta. É o seguinte, licitação fracassada é quando você tem as pessoas, né, que vão participar daquela licitação, você tem as propostas, porém, nenhuma das propostas são aceitas, nenhuma delas passam por aquela fase de habilitação, tá ok? Agora, a licitação deserta é quando não aparece ninguém, que é o caso aqui, né? Ó. É o nome dado à licitação em que não comparecem interessados. Ninguém se interessou. Isso é uma licitação deserta. Ou seja, o nosso gabarito é a letra C, tá ok? Então lembre-se sempre, licitação fracassada é quando ninguém é habilitado, mas você tem os candidatos, porém ninguém conseguiu ser habilitado. Licitação deserta é quando não aparece ninguém, tá ok? Próximo. A licitação destina-se a garantir a observância de certo princípio constitucional denominado contraditório, agilidade, menor preço, isonomia ou subjetividade. E aqui nós estamos falando, né, do princípio da isonomia, que a própria Lei 8666 fala, né, que a licitação ela destina-se a garantir a observância do princípio da isonomia. Próxima questão. Acerca da Lei 8666, que institui normas para licitações e contratos da administração pública, assinale a alternativa correta. Ó. Letra A. É uma norma exclusiva para o Poder Executivo da União. Não, ela se aplica a todas as esferas do poder, né? Tanto o Executivo, como o Legislativo, como o Judiciário e todos os órgãos também, exceto aqueles da administração indireta, né? As empresas públicas, que são regidas pelas suas próprias leis de licitação, né? Mas, na grande maioria dos casos, tem que seguir a Lei 8666, agora não mais a 8666, né? Porque nós tivemos uma atualização dessa lei de licitação. B. Os órgãos da administração direta não se subordinam ao regime dessa lei. Subordinam sim, eles devem contratar através de licitação. Letra C. A lei estabelece normas gerais pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações. Muito bem, esse é o nosso gabarito, mas vamos ver a letra D. Todo e qualquer ajuste entre a administração pública e particulares deve receber a denominação jurídica de contrato. Não, não, não. E a letra E, o autor do projeto básico ou executivo poderá participar da licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários. Muito pelo contrário, né? Ele não pode participar. Próxima questão.
Com a chegada das chuvas, uma tempestade assolou os estabelecimentos prisionais do estado de Goiás. Em 3 deles, 10 celas que estavam com detentos recolhidos tiveram a cobertura destruída pelas fortes chuvas, sem causar danos físicos aos detentos. O fato foi comunicado à AGR, responsável pelo setor de compras do sistema prisional. No que tange a essa situação hipotética, assinale a alternativa correta. Então aqui nós temos aqui um caso de emergência, né? E os casos de emergência, eles dispensam a licitação. Então o nosso gabarito só pode ser a letra E, né? Em razão da situação emergencial, é o caso de dispensa de licitação. Mas vamos ver as outras, ó. A licitação é inexigível? Não, ela não é inexigível. Com regra geral, a contratação direta dispensa a observância de um procedimento formal prévio, sobretudo em virtude da emergência do caso em apreço. Não, tem que ter um procedimento formal sim, tá? C, nesse caso a licitação é dispensada, não é dispensada não. Lembra que eu falei lá da palavrinha-chave? Então, letra D. Esse é o caso de dispensa de licitação, pois tem como característica principal o rol exemplificativo de situações. Não é um rol exemplificativo não. E letra E, em razão da situação emergencial, é o caso de dispensa de licitação. Exatamente, esse é o nosso gabarito. Última questão. Acerca da dispensa e inexigibilidade de licitação, assinale a alternativa que apresenta hipótese taxativa de licitação dispensada, isto é, quando a licitação não é admitida, conforme previsto no artigo 17. Então lembra que eu falei para vocês, quando se falar de licitação dispensada, nós vamos lembrar da palavrinha mágica, que é a palavrinha alienação. Então vamos ver qual que é o nosso gabarito. Ó. Letra A. A alienação de bens imóveis da administração pública estará dispensada nos casos de dação em pagamento. E nós já achamos o nosso gabarito, né? A alienação. Vamos ver as próximas? B. Nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem, a licitação será inexigível. Não, ela será dispensada, né? Letra C. A licitação será inexigível quando a União precisar intervir no domínio econômico para regular preços ou normalizar o abastecimento. Mais uma vez, trata-se de uma licitação dispensada. Letra D. A licitação será dispensada quando se tratar de serviços técnicos de natureza singular de notória especialização. Aí é inexigível, né? E a letra E, a licitação será dispensada quando houver a impossibilidade de competição, como no caso da existência de um fornecedor exclusivo, mais uma vez inexigível. Então o nosso gabarito é a letra A. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários qual é a próxima lei que vocês querem ver eu resolvendo questões aqui e até o próximo vídeo.